isso aí, galera! Esse foi nosso último show da turnê. Amanhã a gente tá indo pra Portugal. Só não sabe se volta. Um beijo, Brasília! A decolagem de volta para Guarulhos aconteceu às 10 da noite, lá em Brasília. E o voo seguiu normal para Gru, e aí quando iniciou a descida para o pouso, ele começou a ser vetorado até o marcador externo para a aproximação final do procedimento Charlie 2. Vetorar é quando o centro de controle de tráfego passa a dar instruções de proa, altitude e velocidade para o piloto. É assim, ó. De manter a Delta Pro agora é 175 para interceptar localizer Delta. Proa 175 Delta. No relatório consta que o piloto não desacelerou a aeronave, mas na gravação dá para ouvir o piloto solicitando para manter a velocidade. Isso demonstra aí um certo nível de pressa para chegar. Ele queria descansar. A Delta pode manter a velocidade, senhor? Esse aqui é o procedimento Charlie 2, usado para pouso por instrumentos. E isso aqui é o marcador externo. Então o voo seria vetorado até esse ponto aí, ó. Na carta de aproximação a gente tem esse detalhe para arremetidas. Em caso de aproximação perdida, suba para 6.000 pés e curve à direita, para bom sucesso, e fique em espera. Esse tipo de informação seria seguido caso não houvesse uma interação com a torre ou o controle. E é o procedimento padrão em Guarulhos. Se faz curva para a direita nas arremetidas da pista 09 e não para a esquerda, que é o procedimento padrão para pousos visuais. Em outros aeroportos. Este é mais um elo na corrente do acidente. Pois bem, como não houve desaceleração, a aproximação chegou desestabilizada no marcador externo, que fica a 7 km da pista. Neste ponto, ocorre a transferência do controle de aproximação para a torre do aeroporto de Guarulhos. As imagens de radar e a investigação mostraram que o avião estava fora da velocidade. Ele não alinhou com o ILS, que eu já expliquei nesse vídeo aqui, ó. Não estava em configuração de pouso, nem os flaps, nem o trem de pouso abaixado, e não estava na rampa de descida. Lembra que eu falei da carga excessiva de trabalho do Learjet nas aproximações? Imagine então um piloto já cansado cuidando de tudo isso sem um copiloto treinado para ajudar. Mais um elo da corrente. O avião seguiu desalinhado, ele estava à esquerda da pista. Olhando esse desenho aí, ele deveria estar nessa linha preta, só que ele estava em algum lugar à esquerda disso. A velocidade era de 205 nós. Muito rápido para uma aproximação, e também estava com a altitude errada, cerca de 650 pés acima do que era para estar em relação à carta. Mais um elo da corrente se fechava. Agora imagina o piloto tentando estabilizar essa aproximação em um avião que já tem uma alta carga de trabalho em condições normais. Isso até pode explicar por que a torre de Guarulhos só foi contactada 7 segundos depois que houve a transferência do controle. E quando o avião se comunicou, já foi para falar que estava arremetendo. A Delta arremetendo, senhor. Sim, para a torre Guarulhos? A Delta arremetendo, senhor. Até aí tudo bem, né? Se a aproximação não tá legal, o certo é arremeter.
Só que quando houve a comunicação de arremetida, o avião já estava fazendo praticamente a curva para a esquerda. Quando ele informa isso, a torre orienta que eles chamem o controle novamente, em outra frequência. E aí o piloto informa que estava em condições visuais e pediu curva para a esquerda, que ele já estava fazendo, para ingressar na perna do vento. Perna do vento na aviação é a direção contrária do sentido de pouso. E quando ele manteve essa curva para a esquerda, o relatório informa que isso levou o controlador da torre a acreditar que o cara ia fazer um 270 para o setor sul do aeroporto. Serra Delta remetendo, senhor. Sim, para Torre Guarulhos. Torre Guarulhos, Serra Delta remetendo, senhor. Cliente Lima, Serra Delta. Chame o controle 119,8. Afirmativo. A possibilidade, estamos em condições visuais, curva à esquerda, interceptará do vento. Afirmativo. Prossiga então para o setor sul, com direção do Terra do Vento, Lima, Serra Delta. E a partir daí, uma série de erros de comunicação aconteceram entre o piloto e o controlador. Mais um elo na corrente. Na aviação, tem uma grande preocupação com a comunicação efetiva, que é uma comunicação que ela acontece de verdade. Por isso que quando a torre emite uma instrução para um piloto, o piloto tem que cotejar para a torre saber se a instrução foi bem entendida. E ao mesmo tempo a torre tem a chance de perceber se falou alguma coisa errada. Nesse caso, a torre fala setor sul. O Learjet responde setor norte. E não tem uma correção depois disso, nem por parte da torre, nem por parte do piloto. Afirmativo. Prossiga então para o setor sul, com direção do Terra do Vento, Lima, Serra Delta. Motivo setor norte. Mais um elo da corrente se fechava. Durante a arremetida, a aeronave sobrevoou a Torre de Guarulhos e saiu do campo de visão do controlador. E como o piloto do Learjet indicou que estava em condições visuais, ele chama para si, ele chama para ele mesmo a responsabilidade de manter o afastamento de outros aviões e do terreno. Isso são condições visuais. Só que, como o Learjet estava muito veloz, o raio da curva, que deveria ser curto, acabou sendo maior do que o previsto e aí afastou o avião do aeroporto e aproximou da Serra da Cantareira. Mais um elo da corrente. Daí o controle de aproximação, que fica em São Paulo, em Congonhas, percebe que o Learjet não pousou. E aí ele coordena com a Torre de Guarulhos, liga para a Torre de Guarulhos e pede a transferência do Learjet de novo para eles. Porque eles estão preocupados que tem outros 2 aviões de passageiros que estavam se aproximando de Guarulhos. A transferência ocorre e o controle pergunta quais as condições de voo. A resposta do Learjet: condições visuais e que estão na base e alongando. Lima, Serra Delta, Torre Guarulhos, câmbio. Confirma, solicitou, pode ir na base? Chame da presente posição o controle São Paulo, 119,8. Temos 2 aeronaves em aproximação. Chama aquele controle para o encaixe na aproximação pouso aeronave. Pode ir, A base seria o ponto de virar, fazer a curva para seguir em direção à pista de pouso. E aí era só fazer mais uma curva e já estava na final. Só que o controle pede para que ele continue na perna do vento, por causa dos 2 tráfegos que estão vindo para pouso. Serra Delta, São Paulo, quais são as condições de voo? Visual no setor, senhor, estamos na base, alongando aqui. Quem mantém a perna do vento, quem mantém a perna do vento, que eu tenho um tráfego que está à sua esquerda na posição de 10 horas agora. Tem aproximação instrumento. Que bateu, né? Mantendo a trajetória da perna do vento em uma altitude baixa para aquele setor, o Learjet acaba se chocando contra a Serra da Cantareira às 23 horas e 16. Estava somente a 3.300 pés de altitude. O Learjet não era equipado com o sistema de GPWS que informaria a proximidade com o terreno. Mais um elo da corrente. Olha essa imagem de quando a informação some do radar e a voz do controlador agora fica bem diferente.
Serra Delta, São Paulo. Prossiga. Foi chamada por Lima Serra Delta, por favor. Lima Serra Delta, Varig 854. Lima Serra Delta, Varig 854, câmbio. Negativo, São Paulo. O 854 passou uma fumaça preta agora, bastante quantidade aqui. Isso, passou uma fumaça preta, confirma? Positivo. A corrente de erros tinha se fechado e levou a vida de todo mundo a bordo. Apesar de informar que estava em condições visuais, a fadiga e a falta de visibilidade da serra durante a noite, que aquilo fica só uma pedra escura, não dá para ver mesmo, fez com que não tivesse qualquer reação. O avião simplesmente entrou como se não tivesse nada na frente dele. Foram uns 5, mais 2 pessoas da equipe que trabalhavam com a gente também, né? Então nós tínhamos 7 amigos dentro daquele avião. Ele me ligou do avião, voltando. Disse que estava voltando e que estava muito cansado. Todos eles estavam muito cansados. Eu liguei pro pai dele e fomos pro aeroporto. Nunca a mãe dele tinha ido buscá-los no aeroporto. Essa foi a primeira vez. Estava aguardando a ligação dele para ir buscá-lo no aeroporto. Aí quando foi 11 horas da noite, tocou o telefone, era o pai do Dinho, perguntando se o Júlio te havia ligado. Falei, ainda não. Controle São Paulo, aqui é Lima Serra Delta PT LSD. Lima Serra Delta, desça para 4.700. Começou a atrasar o voo e começou a dar uma certa insegurança. Eu pedi para eles ficarem ali, fui até a torre e o controlador disse, acabou de pousar um avião pequeno. Tal. Eu desci, não era o avião deles, voltei. Eu sabia o prefixo do avião, que era PTLSD, falei. E aí ele falou, esse avião arremeteu o voo. Serra Delta remetendo em condições visuais. Curva esquerda para interceptar a perna do vento. Afirmando, prossiga para o setor sul. Afirmativo, senhor. Setor norte. Não, impossível. Eu tô com o celular aqui, a gente tá esperando eles com os instrumentos, né? Ele teria me avisado. Acusa estabilizado? Serra Delta estabilizou. Lima Serra Delta, São Paulo. Lima Serra Delta, São Paulo. O jatinho em que os 5 viajavam despedaçou-se na noite de ontem contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. Por enquanto, ninguém é capaz de responder qual a causa da queda do Learjet. Estão mortos todos os integrantes do irreverente grupo Mamonas Assassinas, o maior fenômeno da história recente da música brasileira. Aí foi aquele desespero todo, né? Foi uma hora muito triste, muito dura pra gente, né? Aí ele falou, olha, Juliano, o avião caiu. Aí acabou mesmo de vez. Aí... Da explosão, do lançamento do disco e do clipe, a morte deles, são 5 meses e 3 semanas, é inacreditavelmente efêmero, né? Não é muito injusto, não era para durar tão pouco assim, né? Mais de 10 anos depois do acidente e as causas que levaram à queda do avião aqui na Serra da Cantareira ainda não foram totalmente esclarecidas. Mas a lembrança que permanece é da alegria dos meninos de Guarulhos. Com eles, o Brasil inteiro foi mais feliz. Vem com a Brasília. Pode mais, pode mais. Júlio! Que você passa, louco? Você vai ser o primeiro, vamos lá.
Vamos lá. Ah! A gente começa a falar, começa a vir as lembranças, aí já vai dando um apertozinho. Mas é bom lembrar. Eu sinto que ele tá sempre perto e que eu peço sempre pra ele estar junto em todos os momentos, assim, bons ou não. Então eu acho que ele sempre vai estar comigo. E no mínimo deve estar rindo agora que eu tô chorando. Mas ele sabe também que é por uma causa justa. Tá? Bento, vai lá, Bento, banco de trás, tá? Bora, Bento! Dizer que nós continuamos com bastante saudade deles, né? Meninos alegres. Às vezes a gente relembra do tempo que a gente jogávamos futebol junto. Mas espero que eles estejam sempre alegres lá no outro mundo. Ok, Sérgio, Samuel, pode entrar no carro, tá? Sérgio no banco da frente, Samuel atrás. Vamos lá? Valendo, hein, rapaziada? Vamos lá, é alegria aí dentro, hein? Pena que foi tão rápido, né? Mas eles conseguiram realizar o sonho deles. Vambora, Dinho! Dinho, vamos, né? Tá esperando o quê, meu? Tive a oportunidade de aprender, de conhecer, de rir, de chorar, sabe, de tudo com uma pessoa única. Era só alegria. Eu guardo sempre essa recordação. 1, 2, ação! Sai da frente que lá vamos nós! Seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília amarela tá de portas abertas pra onde a gente se amar, peladinhos infantes, pois você me pitula, me deixa legalzão, não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Music is very good. Mas comigo ela nunca se casa. Com roda gaúcha ela não quer entrar. É feijão com jabá desgraçada, não quer compartilhar. Mas ela linda, muito mais do que linda. Very, very beautiful. Você me deixa doidão.